hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. Any sun relented chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência e tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão em meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão em meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero agradecer aqui a sua participação, você que nos assiste nesta manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós daremos início à nossa 10ª lição, hoje 7 de março de 2021. E o tema da nossa lição hoje é Jesus cura. Vem de encontro à realidade a qual nós temos vivido nesses últimos dias,
acerca dessa pandemia, muitas vidas sendo ceifadas, muitas pessoas sofrendo a perda dos seus entes queridos, amigos, né, companheiros de trabalho, até mesmo colegas de escola, de faculdade. Então, o tema da nossa mensagem hoje na Escola Bíblica Dominical, Jesus Cura, e o texto áureo, né, o texto base da nossa lição nesta manhã, está no livro dos Salmos, de número 103, versículo 3, que diz assim: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. A verdade prática da nossa lição nesta manhã, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Né, nós temos visto muitas vidas sendo ceifadas e a gente crê que Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje ou será eternamente. Ele é o mesmo que cura, o mesmo que sara, o mesmo que liberta, o mesmo que transforma. E a cura de enfermidade é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Né? O Senhor Jesus nos deu poder para curar enfermidades em Mateus capítulo 10, versículo 8. Os discípulos de Jesus ungiam, né, os enfermos com óleo e os curavam. Né? Está em Marcos capítulo 6, versículo 13. A pregação do Evangelho era acompanhada, né, da cura de enfermos. Os dons de curar estão entre os dons espirituais e por isso são atuais, são da atualidade. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática da atualidade, está na Epístola Universal de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo de número 15. Eu queria fazer aqui a nossa leitura nesta manhã, ainda que seja virtual, né? A nossa leitura em classe hoje, ela se dá em Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao versículo de número 6. Você que nos acompanha, eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, abrisse aí o seu iPhone e acompanhasse a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, do versículo 4 ao versículo de número 6, que diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O segundo texto está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 16 e o versículo de número 17, que diz assim: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e os curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu quero dar continuidade à nossa escola bíblica nesta manhã. Nós já louvamos ao Senhor, já oramos, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Se você puder, aonde você estiver, feche os teus olhos em nome de Jesus. Bendito Deus, a Tua palavra é a mais pura verdade, ela é o nosso alicerce. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. A Tua palavra é a nossa bússola, ela que nos conduz, ela que nos dá a direção. Eu lhe peço nesta manhã, ó Deus querido e bendito, que o Senhor vá de encontro a cada família em seus lares, trazendo cura,
trazendo libertação, transformação, renovação. Visite os leitos, ó Deus, dos hospitais. Visite, ó Deus, as UTIs, ó Deus, as pessoas que estão entubadas, as pessoas que estão aguardando um milagre, Senhor. Pois sabemos que quando acaba o recurso da medicina humana, o Senhor entra com a provisão divina. E nós te pedimos nesta manhã, vá de encontro a todos quantos estão enfermos, acometidos de qualquer doença ou enfermidade, pois cremos que Tu és a cura. Tu és Jeová Rafa, um Deus que cura. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, o objetivo desta lição, nesta manhã, é esclarecer que a cura divina, ela continua acontecendo nos dias de hoje. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E a Bíblia diz que nós temos que clamar ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que orar, buscar ao Senhor. Jesus, certa vez, disse que se as palavras dele permanecerem em nós, nós permanecermos nele, a palavra dele permanecer em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Nós temos que refletir, pois as coisas estão à nossa disposição, tudo está à nossa disposição. A cura divina está à nossa disposição, os milagres estão à nossa disposição, a provisão de Deus está à nossa disposição. A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante, pregada por nós, os cristãos, pelos discípulos, e a pregação de que o Evangelho é pleno diz respeito tanto à alma e ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina nesses dias, na atualidade. Ainda que aos olhos humanos a gente não consiga enxergar uma solução, ainda que aos olhos humanos pareça tudo impossível, ainda que nós venhamos ver vidas sendo ceifadas, a gente tem que continuar crendo que a boa mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor não merecido de Deus ainda permanece à nossa disposição. Deus é um Deus que cura, um Deus que sara. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja da antiguidade esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem da salvação. Assim como Jesus curou no passado, Ele continua a fazer no presente e continuará fazendo no futuro. Nosso Senhor Jesus sentia-se compelido a curar pessoas, sua compaixão era visível, que se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Jesus se compadecia de ver as pessoas sofrendo, acamadas, doentes. Fato é, existem várias passagens bíblicas no Novo Testamento em que Jesus se depara com enfermos, doentes, e as pessoas, uns clamavam, outros só se aproximavam e tocavam em Jesus e eles eram curados. Fato é, os 10 leprosos, em que eles começaram a clamar a Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, e Jesus mandou que eles fossem apresentar-se aos sacerdotes, porque isso era um rito cerimonialístico para a introdução dos leprosos novamente à sociedade, e os 10 leprosos caminhando rumo ao sumo sacerdote, um deles viu que estava curado e voltou para render graças a Deus, e Jesus até cita: somente esse estrangeiro voltou para render graças a Deus, não eram 10, onde estão os outros 9? A gratidão, queridos, é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. E eu queria enfatizar aqui também a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus estava indo à casa de Jairo curar a sua filha que estava moribunda, ou seja, estava doente, ia morrer. E Jesus, no caminho em que ele estava indo, a mulher do fluxo de sangue decidiu: se tão somente tocasse na orla das vestes do Senhor, ela seria curada, e assim aconteceu. E Jesus, apertado ali pela multidão, ele questiona aos discípulos que alguém havia lhe tocado de forma diferente, e os discípulos perguntando a ele: mas Senhor, como alguém te tocou diferente, a multidão te aperta, te oprime? Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher ficou
com medo, com receio, porque ela sabia o que havia acontecido com ela, e ela se prostrou diante de Jesus e contou toda a sua história, e ela foi curada. Nós temos o relato também da própria filha de Jairo, que Jesus foi lá e chamou a menina levantou, ficou curada. Temos também a própria ressurreição de Lázaro, em que Jesus chega diante das pessoas que ali estavam, da irmã de Lázaro, e diz: ei, você não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E ela disse: eu creio, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Jesus mandou eles retirarem a pedra, eles retiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro para fora e a ressurreição aconteceu ali naquele exato momento. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja na atualidade curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, e a cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. O remédio estava em Deus, o remédio continua em Deus, só que não podemos ser irracionais. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu ao povo sobre o padrão de higiene em Levíticos, capítulo 15, e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública individual. Isso está em Jeremias capítulo 8, versículo 22. A religião, nesse caso, se constituiu num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não de purificação espiritual para a salvação ou santificação. No Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. E eu queria dar uma pausa aqui nessa parte. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. A Bíblia é clara quando Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Temos as nossas responsabilidades junto à sociedade, temos as nossas responsabilidades junto a Deus, temos um compromisso sério em pregar o Evangelho com responsabilidade. Por isso, hoje, nossa escola bíblica, nesses últimos dias, tem sido online e não presencial. Por isso, os cultos na igreja têm sido online e não presencial,
para que possamos resguardar o povo de Deus, para que possamos proteger você, te dar a garantia de ficar em casa, seguro, guardado pela poderosa mão de Deus. Sabemos que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa da cura divina continua valendo até os dias de hoje. O que nós temos que fazer é clamar e orar e buscar e chorar diante de Deus para que possamos receber de Deus aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz que se nós clamarmos, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados, para sarar a nossa terra. Sabe, queridos, o que tem faltado nesses últimos dias é um posicionamento de clamor em prol da cura, em prol do milagre. Nós precisamos buscar isso em Deus, porque Deus não mudou. O discurso profético de Isaías 53, o qual nós lemos, anuncia a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostra com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas, não tem como separar. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Quando Jesus perdoou o pecado da mulher adúltera, Jesus diz para ela: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, como o livramento do pecado. Deus, Ele quer que nós sejamos livres, livres do pecado, livres da condenação, livres da maldição. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para que todas as pessoas, e as condições para isto são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Sobre isso eu queria falar algo a respeito da vontade de Deus, a salvação de todos. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos visto os leitos de UTI lotados, pessoas aguardando na fila, esperando que se libere um leito para que outra pessoa entre. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por mais que a pessoa tenha vivido uma vida desregrada neste mundo, por mais que essa pessoa não creia em Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em sua eficácia. Então nós, como igreja, como servos do Deus vivo, temos que clamar em favor dessas pessoas. Temos que orar a Deus, temos que buscar a Deus, temos que invocar o milagre, a cura, a transformação, a libertação, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, alcançar vidas para o reino de Deus. Sobre a cura divina, a nossa mensagem é que é um ato da soberania, graça e misericórdia de Deus, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram sua fé em Jesus Cristo. É uma tendência nossa procurar logo os médicos
quando somos acometidos de uma enfermidade ou doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico, mesmo assim o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino, seguro, para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome de Jesus Cristo sobre os enfermos, e eles serão curados, sarados em nome de Jesus. A salvação e a cura, a obra de Jesus Cristo é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura do paralítico em Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física, e isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus Cristo. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, nós estamos partindo para o encerramento da nossa escola bíblica nesta manhã. É bem breve e eu poderia falar aqui de inúmeras passagens bíblicas que Jesus curou pessoas, que Jesus transformou pessoas, que Jesus libertou pessoas, que Jesus continua operando e continuará operando milagres e maravilhas no nosso meio. Mas o que eu queria enfatizar nessa manhã, além da cura divina, é a nossa vida, o nosso devocional de oração ao Senhor. Nós temos que começar a quebrar alguns paradigmas de que a oração ela só é ouvida dentro da igreja, ou que Deus não ouve a minha oração por causa disso ou daquilo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar, Deus vai te responder. A cura divina é um desafio nos dias atuais. Nós temos que buscar, vencer e romper com os nossos limites e com os desafios propostos diante de uma sociedade que, infelizmente, tem vivido uma incredulidade. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, a saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E eu quero encerrar nesta manhã a nossa lição da Escola Bíblica sobre cura divina, e antes de trazer aqui uma oração em seu favor, em favor da sua família, em favor da sua casa, entenda uma coisa: grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças, e esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade.
Timóteo tinha problema no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ou seja, nós, homens, mulheres de Deus, servos de Deus, não estamos isentos de pegarmos uma enfermidade ou de passarmos por uma doença ou ser acometidos desse coronavírus. Mas nós temos que continuar crendo que o nosso Deus tem o poder para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos saber que a cura divina, ela é real e atual. E além disso, devemos entender que o Senhor Jesus Cristo cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos, desejamos e clamamos. E eu quero orar pela sua vida. Bendito Deus e eterno Pai. Deus, nós cremos na Tua Palavra. A Tua Palavra é a mais pura verdade, ela não muda jamais. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é imutável, que o Senhor continua curando como curava no passado, como cura no presente e continuará curando no futuro. A minha oração simples diante do Senhor e de todos os que nos ouvem e nos assistem nesta manhã é que o Senhor estenda a Tua potente mão sobre cada lar, sobre cada família. Meu Deus, que essas mortes sejam cessadas a partir de agora e que a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação possa viver dias de paz, dias de alegria, dias de vitória, dias de conquistas, que possamos retomar as nossas atividades presenciais de culto sem nenhum problema, pois sabemos e cremos, ó Deus, que operando o Senhor, quem impedirá? Opera, Senhor, este milagre, opera, Senhor, a cura sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nos dê a oportunidade, Deus, de falar do amor do Senhor aos perdidos a cada manhã, em o nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém. Queridos, eu quero aqui agradecer a sua participação, a sua companhia nesta manhã. Está passando aí na tela aí a conta bancária para que você possa dizimar ou ofertar na nossa igreja. E o pedido que eu faço em nome de Jesus Cristo é que em breve nós poderemos estar nos reunindo novamente, juntos, como um só corpo em Cristo, para louvar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Um forte abraço, um excelente domingo para você e nós te aguardamos no culto à noite, em nossa live, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, que Deus abençoe.